A Júlia mandou a seguinte pergunta, irmão. Olha esse nome aí, Júlia, que ela sempre com pergunta boa, Júlia. Como eu sei se ele só quer sexo comigo ou realmente quer estar comigo? Quer ficar num futuro romance? Como que ela faz pra saber isso? Eu vou Isso é responder, foda, eu mano. vou responder de uma maneira trouxa e depois eu vou responder de uma maneira certa. A maneira trouxa é a seguinte: transa com ele. Se ele sumir, ele só queria sexo. Agora a maneira pela não precisa chegar nesse nível. Gostei. essa Agora é a boa. maneira, se você não tiver transado com ele ainda, e aí, no caso, igual aquela moça, que esse é o nome dela, que mandou no começo do programa, que ela falou aqui que ainda não transou com o cara, que ela tem 38, o cara tem Emily. 27. E, cara, eu lembrei dos números, mas não lembrei do nome dela. Emily. Mas enfim, Emily. Tamo junto, Emily. Fica com Deus, Jesus te ama, eu também. Não esquece disso antes de dormir. Perdeu o fio da meada. Mas justamente isso pra poder acontecer isso, mano. Vamos lá, qual que era a resposta? A pergunta? Não, tipo assim, ó, você falou a resposta na zoação, eu tô ligado, e lá, transa com ele, Não, mas você que é some. verdade, tá? É verdade, É mas verdade, vamos funciona. supor. Então, Que ela não agora quer vamos pagar pra supor. ver. Não, nem isso. Vamos supor que é um relacionamento onde eles transam direto, um exemplo. Eles já se Se relacionam. relacionam, transam, só que o cara não quer assumir ela, entendeu? Tá. Pra você saber se o cara ele só quer sexo com você ou se ele quer algo a mais, é você parar de entregar só o sexo e ver se ele te procura. Por exemplo, Sim. esse cara ele só te chama pra ir pra casa dele e quando você vai pra lá, vocês sempre só transam. Não só, vocês podem ser que vocês transem e vão na Netflix, mas sempre que você vai na casa dele, vocês transam, ele só te chama pra ir pra casa dele, então, muito provavelmente esse cara só quer sexo com você. O cara que não quer só sexo com você, ele vai sim te propor pra ir pra um outro lugar, vai sim te apresentar pras pessoas do ciclo social dele, e ainda assim, pode ser que esse cara faça tudo isso e só queira quer. sexo com ela. É muito Esse é o mais relativo, difícil, esse é o mais difícil de descobrir. Esse cara é Aí, foda. Foda Foda no sentido, tipo assim, é difícil de descobrir ele é mesmo. cuzão. É. Esse você tem, como é que fala? É comum, como é que é lá, cuzão? É raro, mas acontece com muita frequência, esse cara. Mas vamos lá, nesse ponto que a gente tava falando do cara, dele fazer outros tipos de rolê. Isso é muito fácil de você perceber. Sim. É o que eu acabei de falar. Se o cara faz outros planos com você, se o cara só te chama de dia de semana pra casa dele, se o cara só te chama de segunda, de terça ou de quarta pra casa dele, final de semana, ele some. Provavelmente esse cara só quer sexo com você. Esse cara tá errado? Eu não acho que ele esteja errado, tá ligado? Eu acho que ele só quer sexo com você. Agora, se você também só quiser sexo com ele, você se mantém nessa relação de vocês. Se você não quiser só sexo com ele, você, por favor, se afaste desse cara, porque provavelmente ele só tá querendo isso com você. Também não fica só esperando o cara tomar uma atitude, porque se ele só quiser sexo com você, ele não vai chegar em você e vai falar assim, ó, é o seguinte, eu só quero sexo com você. Ele não vai chegar e vai falar isso. A maioria dos homens não. Não vai chegar, é muito difícil o cara chegar e ficar falando, ó, é o seguinte, eu só quero sexo com você. Tem casos que acontece? Tem casos que acontece, mas é difícil. Então, tipo assim, se você tá cansada disso e quer um bagulho sério, você fala pro cara, mano. Se você viu que ele não vai tomar atitude, não vai falar com você sobre isso, você vai falar, tá ligado? Exatamente o que você falou, o bagulho lá de... O outro negócio, que é um bom ponto. Você já vê esse cara falar com tesão, com vontade de falar assim, nossa, quando você for conhecer minha mãe, quando a gente for lá em casa pra você conhecer meu pai, um exemplo, você já viu esse cara falando isso? Se ele quiser só sexo com você, provavelmente ele nunca vai ter falado isso, ele não vai ter vontade de te apresentar pra família dele, tá ligado? Isso é um ponto que pesa muito pro cara. Quando o cara apresenta você pra mãe, pros irmãos... Não, mas não aí... quer dizer que você vai ficar... já tem que deixar claro. Já lembrei de tantas vezes que eu já apresentei e não queria porra nenhuma. Deixa claro pra As mulheres precisam... As mulheres precisam... Deixa eu arrumar essa porra aqui pra falar direito aqui pra vocês. Tá tudo caindo. As mulheres precisam entender que pro homem é muito cômodo. É muito cômodo ele ter uma mulher pra ele transar sempre que ele quer. Ele não vai chegar em você, provavelmente, pra falar pra você que ele só quer sexo se tá tão bom pra ele. Se tá tão bom pra ele só te ter ali pra sexo, pra que ele vai falar? Ele vai estragar tudo. Olha, eu queria deixar claro que é só sexo. A maioria dos caras não vão fazer isso. Eu acredito que, tipo assim, poderia...
eu acredito que é sim o correto deixar claras as intenções. Só que também não tem por que talvez o cara só chegar do nada pra falar se a mulher não se mostrou incomodada. Isso, porque pra ele às vezes pode estar... Pra ele pode achar que pra ela tá bom. Ela pensa isso, exatamente. Pra ele falar assim, se ela não tá falando nada pra ela tá bom também. Ela também tá querendo só transar. Foda-se. Agora, a partir do momento que começar a ficar ruim pra mulher essa situação, ela deve sim chegar pro cara e falar. E aí, veja bem essa parada aqui também. Não adianta ela falar pro cara, o cara falar, eu me entendi. E a partir daí ela falar assim, nossa, que bom. Então ele quer mesmo ficar comigo, tal. Ele não vai ficar comigo só pra sexo. Você precisa entender uma coisa. A gente precisa analisar, é o maior clichê, mas a maior verdade, que a verdade seja dita. A gente precisa analisar, avaliar as atitudes das pessoas e não o que elas falam. Tá ligado? Sim, só bebezinho, mas eu já lidei com tanta gente na vida que as palavras são totalmente incongruentes com as atitudes, que é a coisa mais comum de se ver no ser humano. Sim. É a coisa mais comum de se ver no ser humano. E por isso que o normal se torna algo tão raro. Por que é tão... Exatamente. Porque é tão raro o cara que fala a verdade, tipo assim, eu quero só sexo com você. Porque a maioria das pessoas estão incongruentes. Isso aí é outro ponto. Isso aí é porque eu já ouvi dizer que as mulheres, a maioria das mulheres, elas tendem a não se despertar algo bom. Porque a mulher realmente, se ela estiver gostando do cara, ela vai querer algo a mais. Sim. E ele pensa que se ele for sincero, igual você tá falando pra ele ser, ele vai estragar tudo. Sim. Ela vai sair fora. Eu já passei por isso. E ele só não quer assumir algum relacionamento sério com ela, mas ele adora transar com ela. Ele não quer perder o sexo com ela. Pra ele é bom demais o sexo com ela. Sim. Mas ele quer ter com ela com outra. Aí vai da mulher falar assim, eu não aceito isso pra minha vida nesse momento, eu quero alguém sério. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.